gente está vivendo um período de muita alta, né, de inflação alta, na verdade, de alta nos preços. Naturalmente, para quem trabalha no comércio, vamos continuar com o exemplo do rapaz da pipoca ou o cachorro-quente, aumentou o preço do insumo, também ele vai repassar isso para o cliente e vai acabar aumentando o produto dele. Mas, pelo que eu observo, não mudou a alíquota, né? A alíquota não, o teto. O teto. Continua sendo. Então, ou seja, ele tem que torcer para vender menos cachorro-quente para não estourar o teto de 81 mil por ano. É isso mesmo ou estou errado? É isso aí. Os gastos aumentam e... O custo aumenta, mas o preço de venda tem que se manter. Ou seja, começa a ficar, pode começar a ficar inviável dele sair para trabalhar. Inclusive, essa é a grande crítica, né, que se tem hoje, que o projeto está lá para aumentar para 130 mil e está parado no Congresso. Provavelmente, depois de aprovado, vai para o veto no presidente, e aí tem toda uma questão tributária. Porque a alíquota também, né, a tabela do imposto de renda à pessoa física já está desde 2005 sem alteração, se eu não me engano. Né? Então, ou seja, mais pessoas estão pagando mais imposto de renda à pessoa física. A solução dessa pessoa pagar menos imposto como pessoa física é ir para o empreendedorismo. Porque daí a alíquota do MEI, por exemplo, o que o MEI paga de imposto? É 5% do valor do salário mínimo para o INSS, que fica com a Receita Federal, R$ 5,00 de ISS, que fica com o município, e R$ 1,00 de ICMS, que fica com o Estado. Isso aí é o DAS, né? Isso aí sai numa guia única chamada Documento de Arrecadação. Que é o DAS. E do Simples Nacional, que é o DAS, do MEI. Certo? Então, Dudu, não sei se esclareceu a tua dúvida. O ideal mesmo é ele... Porque assim, aí é que está. Dudu, mais um detalhe. A pessoa abre o MEI e ela não procura um contador porque o órgão que atendeu ela para fazer a abertura disse que ela não precisava de contador. Só que o contador é um apoio para o desenvolvimento dessa empresa. Se ela fazer o que o contador orientar, que é, pega a nota de tudo que você comprar, separa a tua conta física da tua conta jurídica, começa a retirar um prolabore para ti, porque daí a gente apura o resultado da tua empresa e pode calcular markup, pode calcular ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio contábil. E o que são esses markup, ponto de equilíbrio, para quem não sabe? O markup, também em português, né, taxa de marcação, é um índice que, através do cálculo das despesas com o faturamento, a gente consegue levantar esse índice, por exemplo, 1.5, 1.3, 1.4, e aí, no custo, ele faz a multiplicação do custo por aquele índice e ele tem o preço que ele deveria vender. Certo? Aí nós estamos falando da formação do preço de venda baseado no custo e no faturamento. Então é a precificação, né? É a precificação, não é o valor que o teu produto tem. Sim. Então, por exemplo, eu posso pegar, vamos ficar hoje só com o pipoqueiro então, tá, Dudu? Ó, pega o pipoqueiro, ele calcula tudo, os insumos que ele usa, a matéria-prima que ele usa, e ele pega, e ele, então, faz o cálculo, nós fizemos o cálculo para ele, e descobrimos que, se ele aplicar 1,5 no valor do custo, ele tem o preço de venda dele. Então, por exemplo, é R$1 vezes 1,5, vai ficar R$1,50 o pacotinho da pipoca, certo? Só que o seguinte, a pipoca dele vale 3. Sim. Certo? Então, ou seja, o preço que ele está aplicando está superior ao preço em que ele tem um determinado lucro.
Ou seja, o lucro dele é muito maior. E essa taxa de marcação, ela pode também indicar que o preço dele está defasado. Então, ele cobra 3 para fazer a pipoca, mas eu descubro que ele teria que vender a pipoca por 4. O que ele vender abaixo de 4, ele começa a ter prejuízo e não começa a ter lucro. Certo? Aí a importância de calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, eu calculo o ponto de equilíbrio em quantidade e em reais. Então, eu calculo que ele tem que vender por mês 1.000 pacotinhos de pipoca para ele empatar. Ele não tem prejuízo e não tem lucro. Então, quando ele vender o pacotinho 1.001, aquele pacotinho 1.001 é o lucro dele. O 2 é o segundo lucro e assim sucessivamente. Ou eu digo para ele que ele tem que faturar 20.000 por mês. Aí, quando ele faturar 20.000 e 1 centavo, aquele 1 centavo é o lucro dele. Isso é ponto de equilíbrio. É o mínimo que eu tenho que calcular para pagar os custos fixos, os custos variáveis e ainda obter lucro. Esse é ponto de equilíbrio. Miguel, você trabalha na área, você tem intimidade, você está acostumado a atender grandes empresas, grandes empreendedores, com vários funcionários. Mas você falando dessa maneira, de repente você assusta o MEI e ele pensa assim, eu não preciso, eu vou pagar muito caro para um contador, eu vou ter que abrir tudo para ele, dizer quanto é que eu pago no milho, no óleo, no sal. Quanto mais ou menos um microempreendedor individual pagaria, quanto custa esse serviço para estimular esse pessoal? E o que você poderia dizer para o MEI? Como é que ele é recebido num contador? Quando ele chega, ele é bem recebido ou só as empresas grandes que são bem recebidas? Como é que funciona isso aí? Dudu, eu vou falar, aí eu vou ter que trazer para o pessoal, né? Vou ter que trazer para a realidade da ciência empresarial. Eu faço uma crítica quando eu vejo esse nome, né? MEI, MEPP. Eu penso que a denominação poderia ser empresa tipo 1, tipo 2, ou nível 1, nível 2, nível 3, sabe? Porque para tirar aquela mistificação de micro, pequeno, médio, sabe? Porque tu sabe, né, que abaixo da média ninguém quer ser, né? Então, falar, aquele cara é mediano, é médio, ninguém gosta. Então, quando chega uma pessoa lá para falar comigo, eu encaro ele como um empresário. Eu vou tratar ele como empresário. Aí ele vai dizer para mim que ele tem a barraquinha dele de pipoca, certo? Eu já vou entender que ele pode ser enquadrado num microempreendedor individual. Porque tem pipoqueiro que nem se enquadra mais como ME, porque ele é um sucesso lá no bairro dele, aqui na Hercílio Luz, né? Mas aí eu vou tratar ele sempre como empresário, mesmo sabendo que ele é um microempreendedor individual. Porque eu vou apostar que ele vai crescer. Eu vou apostar que ele está me procurando porque ele quer criar uma base, ele quer edificar a empresa dele já com uma base boa, com um alicerce bom, para que quando ele crescer, não venha ruir. Então, vai dizer assim, mas e quanto que cobra? Olha, nós temos planos extremamente baixos, tá, Dudu? Temos planos extremamente que cabe dentro do bolso, vou botar assim, né? Cabe dentro do bolso do microempreendedor individual. Não vou falar de valores aqui, porque eu estaria sendo desonesto com os meus colegas, né? Porque os contadores, para nós, não são concorrentes, eles são colegas, eles são parceiros de profissão, né? Tanto é que quando também, Dudu, chega um cliente lá dizendo, eu sou lá da contabilidade do Dudu e eu quero passar para vocês. A primeira coisa que eu faço é ligar para o Dudu e perguntar, Dudu, o cliente quer vir para cá, o que tu me diz? Porque eu não vou tirar um cliente do meu parceiro de profissão para o dinheiro.
por qualquer valor que seja, porque nós estamos falando de serviço. Então, não sei se está sendo claro o que eu estou colocando. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, dar o seu like e clique em um dos cards para ter acesso ao conteúdo completo.